Olá, concurseiros! Mais uma vez eu aqui, professor Petrônio Castro, para mais um tema de noções de administração. Hoje vamos falar de uma ferramenta chamada 5W2H. www. 5 vezes o W, 2 vezes o H. Está relacionada a essas palavrinhas, tá? Em inglês, ó. O que? What, o que, por que, why, não é isso? Quando, when, where, onde. Então, e mais um W, who, tá? Por quem ou quem. Então, veja, 5 Ws, tá? E depois 2 Hs, how e how much. Professor, mas para que serve isso? Tá, primeira coisa, tá? Toda vez que você ouvir falar em 5W2H, você vai pensar em planejamento, vai pensar em plano de ação. Por exemplo, você está com dificuldade de organizar alguma coisa, de planejar algo. Você prepara uma tabela com 7 colunas, uma para cada pergunta, um para cada W. E com isso, quando você responder as 7 perguntas, você terá na sua mão um plano de ação. Tipo, o que fazer? Tá? O que fazer? Tá? Estudar administração para concurso. Mas por quê? Porque sem administração é impossível se dar bem num concurso bom. Estudar para concurso quando? Ora, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, no mínimo um monte de horas por dia. Onde? Com transmissão ao vivo, na plataforma, tá? Quem vai proporcionar isso? O professor Petrônio, tá? Quanto custa? Bem baratinho. Como vai ser feito? De forma das videoaulas online, tá bom? Quando você responder todas essas perguntas, você terá em mãos um plano de ação, um plano para você agir e realizar algo. Serve também como um checklist, para você ir ticando. Vai ter o evento? Vai. Quando? Como? Onde? Serve também de checklist. Para a prova, você precisa saber os significados desses Ws e desses Hs. Já já a gente vai fazer umas questões sobre o assunto, um assunto sempre muito fácil, mas que já foi, inclusive, tema de redação. A banca CETAP no estado do Pará, por exemplo, um tempo desse, a redação foi 5W2H. Eu falei para o pessoal e adivinhei o tema, tá? E foi esse tema aqui. E quem não sabia do que se tratava ou não sabia o significado dos Ws e Hs, com certeza não fez uma boa redação. A ferramenta 5W2H é um checklist administrativo de atividades, prazos e responsabilidades. Uma lista de ações, tá? Uma lista de ações planejadas. Uma lista de ações planejadas que precisarão ser realizadas pelos envolvidos em um determinado projeto ou para alcançar uma meta. O 5W2H, ele é um modelo de plano de ação que auxilia gestores e equipes a definirem todas as atividades necessárias para a realização de algo. Então, ele é um checklist administrativo. Ele é um modelo de plano de ação. Essas duas coisas são muito importantes você ter. A sigla 5W2H é formada pelas iniciais em inglês das 7 diretrizes, que, quando bem estabelecidas, eliminam quaisquer dúvidas que possam aparecer ao longo de um processo ou de uma atividade. Tá bom? Então, olha, o que, por quê, onde, quando, quem vai fazer, como e quanto custa. Tá bom? Isso é bem importante. Então, seria essas as palavrinhas, tá? What, o que será feito? Why, por quê? Where, onde? When, quando? Who, quem ou por quem? How, como? E how much, quanto custa? 5 vezes
a letra W e 2 vezes a letra H. Aqui eu tenho um exemplo, tá? A gente tem aqui até um exemplo de internet, tá bom? Que a gente tem aqui, tá? Então, olha só, criação de um novo website. O que? Criar um novo website. Por quê? Para aumentar a geração de oportunidades comerciais. Tá? Onde? Tá? Online. Quando? De 1º de novembro a 15 de novembro. Quem? Pedro. Como? Contratação de uma agência. Quanto custa? 4.500. Pronto, da feita que você preenche, você tem um plano de ação. Tá bom? Que depois serve para você fazer um checklist, tá bom? Bem, vamos fazer os exercícios. Não deixar o like, fazer a sua inscrição aqui no canal, que ainda vamos ter muitos vídeos pela frente. Pessoal, um assunto fácil. Vamos ver rapidinho como isso já foi cobrado em prova. Nessa prova aqui diz o seguinte: aplica-se geralmente durante o planejamento e durante a implementação de projetos, ou ainda para buscar melhorias em casos de problemas em projetos já existentes, utilizando a metodologia de responder às perguntas: o que, por quê, onde, quando, como, quem e quanto. A descrição refere-se à ferramenta. Vejam que não tem uma ordem aqui na questão, mas isso é 5W2H, tá? 5W2H, não é 5H2W não, hein? 5W2H, uma questão bem fácil. Agora uma questão da banca Setup. O time de atendimento do Instituto de Previdência está elaborando um plano de ação, tá? Um plano de ação para reduzir a insatisfação dos usuários em relação ao tempo de espera no setor de protocolo. De acordo com a ferramenta 5W2H, quais são as colunas que devem ser preenchidas na elaboração desse plano? O que? Qual aprendizado? Quem? Quanto? Onde? Como e quanto custa? O que e qual aprendizado? Qual aprendizado? Não, né, pessoal? O que, quem, quando, por quê, onde, como e quanto custa. Letra B. Você precisa realmente saber decorado direitinho. Olha essa questão da VUNESP. Um auditor de controle externo do TCM, para realizar o esboço de uma atividade de auditoria operacional do programa Descomplica SP, sob sua responsabilidade, resolveu utilizar a ferramenta gerencial 5W2H. Como o objetivo do seu trabalho é conduzir uma avaliação de satisfação dessa ação governamental, ele alocou no plano de ação, sempre o termo plano de ação. Falou em 5W2H, checklist administrativo ou plano de ação. Ele alocou no plano de ação a realização de 2 grupos focais, respectivamente com usuários das unidades de Campo Limpo e São Mateus, utilizando-se de uma sala de reuniões da Câmara Municipal no dia 24 de junho de 2023. Considerando os 5 Ws do quadro de análise do 5W2H, olhando só para os 5 Ws, uma vez que o profissional ele já definiu o que será feito, o what, ele já definiu o onde, o where, ele já definiu quando, falta ele indicar quais os outros Ws. Essa aqui é a pergunta, tá? Ele já respondeu. Tá faltando, pessoal, o why. Por quê? Não é isso? Tá faltando, né? E qual é o outro que tá faltando, pessoal? Tá? O porquê já tem. A gente já tem o what, o where, tá? E a gente já tem o when. Tá faltando saber
por quê, tá? E o que mais está faltando aqui? Está faltando o who, o quem. Está faltando o porquê e o quem. Então, por que será feito e por quem será feita a atividade? O who, ele é por quem ou apenas quem, tá bom? Então, é a nossa letra B. É interessante, ele te deu o nome, ele perguntou em relação aos 5 Ws. Ele te deu 3, what, where e when, e quer saber os outros 2. E aí era o why, o porquê, e o porquém, o who. Tudo bem? Outra questão. Quando elabora o plano de ação da semana com o seu time, Daniele adota a metodologia 5W2H. Logo, nas colunas como e quanto, ela deve listar respectivamente, tá? Então, ela tem aqui o quanto, né? Que é o how much, né? Tá? E ela tem aqui o como, que é o how, tá? Então, pessoal, as ações e os responsáveis. Não, tá? Os responsáveis seriam o quem, tá? Seria o who. E as ações é o quê? O prazo? Não, prazo é quando, tá? As ações que devem... Não, como? Olha, pessoal, como? O método que deverá ser usado. Como? Tá certo, é o método. E o how much é o custo da ação. Letra D, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Nesse tipo de questão para você não errar. Quer dizer, como é o processo, né? O método. E quanto? O custo. Quer dizer, era aquela questão bem tranquila. Quinta questão. 2 afirmativas para a gente dizer, para a gente julgar. A sigla da ferramenta de gestão 5W2H, traduzida para o português, significa o que será feito, por quê, onde, quando será feito, por quem, como e quanto vai custar. Com certeza, isso é verdade. O 5W2H funciona como um checklist das atividades preventivas e corretivas que devem ser realizadas em uma empresa, descrevendo de modo resumido o objetivo e detalhando as ações, custos e responsáveis para alcançá-los. É isso mesmo, pessoal. É uma questão bem direta, bem tranquila. As 2 afirmativas são verdadeiras. Bem, mais uma questão. A ferramenta 5W2H tem como objetivo principal auxiliar no planejamento de ações. Sim, plano de ação. De modo a esclarecer questionamentos, sanar dúvidas sobre um problema ou tomar decisões. Claro, é isso mesmo. Planejar ações. É ferramenta 5W2H. Principal utilidade, elaborar planos de ação. Bem, aí lá vem o Sebrasp e coloca a ferramenta 5W3H. Pessoal, existe 5W1H, 5W2Hs e 3Hs. 5W3H é a mesma 2H, só que aumenta mais um H. Qual é, professor? É o how many, tá? Aumenta este aqui, que seria quantos? A quantidade. Quantos? A ferramenta 5W3H, basicamente de cunho gerencial, é empregada ao se buscar melhoria contínua de processos e o seu fácil entendimento por meio da definição de responsabilidades, métodos, prazos, objetivos e recursos associados. As letras W e H representam, respectivamente, as iniciais das palavras em inglês. Bora lá. Why, porquê, what, o que, where, when e who. As mesmas 5W do 5W2H.
Só que agora vão aparecer 3 Hs. How, que é o mesmo do 2H, how much, que é o mesmo quanto custa, e a novidade é que surge aqui o how many, quantos. Tá certo, tá bom? Trouxe essa questão de propósito, tá? Do Sebrasp, 5W, 3H, para você ver. O 5W, 1H tem só o how. O 5W, 2H tem o how e o how much. E o 5W, 3H aumenta o how many. 5W, 3H. Ó, 5W, 1H. Só 1H é o how. 2 é o how e o how much. Quanto custa? Que é o que cai na prova principalmente. O 3H aumenta o how many. Pessoal, 8ª questão. Olha que questão fácil. Embora não permita analisar o quanto, a ferramenta 5W2H auxilia na implementação de projetos estratégicos, permitindo analisar a análise de quando e como será executada a ação. 5W2H não permite analisar quanto? Quanto custa? Está errado. Claro que permite. Claro que permite analisar quanto. É o how much. Tá bom, pessoal? Então pronto, um assuntozinho bobo, 5W2H, tá? Mas se você não souber, não criar consciência, 5W2H tem a ver com elaborar plano de ação. Um checklist administrativo para você verificar se as coisas estão acontecendo. Saber o que significa cada W e cada H. Pessoal, é esse o nosso vídeo de hoje. Fica com Deus e até a próxima. Valeu!